Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei que, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinassem doutrinas diversas, nem se preocupassem com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se fundam na fé. Mas o fim dessa administração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente, reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário a essa doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, que me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério, ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra, e diga de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Essa demonstração te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas peleje a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragaram no tocante à fé. E entre esses, Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Exorta, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para que digo a verdade, não minto. Eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre do gentio na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e com sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos luxuosos, mas como convém as mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprende em silêncio, com toda a submissão, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva.
E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófilo, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois exercitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, embora esperando viver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado, se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração somos santificados. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco proveito, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra, e diga em toda a situação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia, com a posição das mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas,
para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tenha cuidado de ti mesmo, no teu ensino. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmão, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas, mas se alguma tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Não seja escrita viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido, aprovada com testemunho de obras, de boas obras, se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. E além disso, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando o que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam a sua casa, e não deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que essa possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Os anciãos que governem bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando deboi, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceite a acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que vivem em pecado, repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Não bebas mais a água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são manifestos antes de entrarem em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Da mesma forma também, as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não são, não podem ficar ocultas. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, porque são irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que se utilizam do seu bom serviço são crentes e amados. Ensina essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que
segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões de contendas e palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas, maliciosas, disputa de homens corruptos, de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos levar aqui. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram em si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitos testemunhos. Diante de Deus, que todas as coisas verifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o tempo próprio manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempiterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na certeza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada consciência, a qual, professando-a, alguns se desviaram da fé. A graça seja convosco.